noite. Aleluia. Vamos nos colocar de pé para dar início a esse culto maravilhoso. A presença de Deus já está aqui, amém? Diga para o irmão que está do teu lado, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. O Senhor quer falar com você hoje. O Senhor quer falar com você hoje. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Pai amado, Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, nesta hora, colocando, Pai, as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações diante de Ti. Deus, queremos Te agradecer pelo dia de hoje, pela semana que nos deste. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e até aqui, Senhor, as Tuas misericórdias se renovaram sobre minha vida. Pai, nesta hora, quero Te convidar, Espírito Santo, a fazer a Tua vontade nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar. Esta casa é Tua, esta casa é Tua. Seja bem-vindo, faça morada em nós, que o Seu Espírito nesse lugar possa fazer o Teu trabalho, o Teu mover sobre cada um de nós. Queremos Te agradecer e derramar, Senhor, a mais pura adoração, Senhor, com um coração contrito, limpo e verdadeiro diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração e os nossos aplausos nessa hora, em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior
Shalom, boa noite. Pode se assentar, pode ficar livre. Boa noite. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês, participando nesse dia da rede de empresários. A nossa responsabilidade ela só aumenta, né? Hoje está bastante cheio. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu acho que a gente já pode até encerrar depois de um louvor desse. Já estamos liberados para a ceia. O louvor foi abençoado. Glória a Deus pela vida da Crisma, do Ricardinho. Uma unção tremenda, né? E nós estamos realmente honrados, e eu falo assim, não é por mero clichê, mas é uma responsabilidade, porque à medida que o ministério vai tomando corpo, vai tomando forma e vai crescendo, a nossa responsabilidade ela vai aumentando. Nós não temos um intuito, ao menos, não sei se essa é a quinta ou sexta reunião, quem está vindo pela primeira vez, né? Então é um projeto ainda que nasceu no coração de Deus, mas que ainda está se desenvolvendo. Mas a gente não é um curso de finanças, nós não temos um curso de empreendedorismo, não. Nós temos a nossa profissão. Antes de qualquer coisa, somos servos de Deus, que fomos ungidos para estar à frente de um ministério, mas temos a nossa profissão. Paula tem a empresa dela, entende bastante, né, de mercado, de comércio. Eu tenho a minha profissão também, a maioria que sabe o que eu faço. Então assim, nós temos um objetivo de, como servos de Deus, viver os princípios da fé e ver esses princípios desatarem a nossa vida. E isso muda tudo, porque conhecimento humano você pode adquirir, e certamente num lugar muito mais eloquente do que esse, ouvindo pessoas muito mais capacitadas do que nós. Mas quando você entende que uma vida ajustada pelos princípios da palavra de Deus é suficiente para que a sua vida desate, aí o jogo muda, porque nós estamos falando da fé. Então a gente traz alguns conceitos, fala de algumas coisas, mas o principal, você pode saber de uma coisa: é um propósito eterno de viver uma vida de santidade no seu negócio, na sua empresa, seja você profissional liberal, seja você CLT, ou seja você um empresário. E aí sim você vai ver a diferença que isso vai trazer, né? A Paula tem dado testemunho aqui de um posicionamento de fé, de obediência, como que isso promove a gente. Ao tempo em que você está obedecendo o Senhor, não é tão agradável, até porque a gente não entende quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso não é simples de obedecer. Ao tempo da obediência isso é um pouco desconfortável, mas quando chega o tempo da promessa, quando chega o tempo do cumprimento da palavra de Deus, naquilo que Ele mesmo empenhou, aí tudo faz sentido. Então, eu queria deixar essa palavra de abertura para dizer que nós somos duas pessoas simples, né, que tem, com todas as deficiências e debilidades, mas que tem colocado a vida no altar do Senhor para ver algumas coisas funcionarem, né? Então, a gente pretende realmente que sejamos canais de Deus que recebeu, viveu, absorveu, teve uma promessa cumprida, e aí sim tem respaldo para falar alguma coisa, né? Porque quem somos nós, né? Então a gente tem que ter essa humildade, esse discernimento, para que nós mesmos não venhamos a ser traídos por qualquer tipo de engano, né? Então a gente, hoje, em especial, quem já veio à rede de empresários sabe disso, a gente fazia um formato não necessariamente de um culto, mas um louvor, depois uma palavra, e
parecia um culto, mas com uma palavra voltada, encaixada para alguma coisa dentro do ramo empresarial. Então, quem está vindo hoje pela primeira vez aqui? Glória a Deus, vocês serão os nossos experimentos. Por quê? Porque hoje a gente decidiu fazer um formato diferente, por isso que tem aqui essa belezura aqui, ó. Olha que coisa linda. E a gente vai fazer um formato, não sei se dá para chamar de podcast, mas é como se a gente fosse bater um papo sobre alguns princípios, sobre algumas coisas que Deus trouxe para nós, e vai ficar como se fosse uma entrevista, um bate-papo, e a gente vai falando de algumas coisas, e então vai ser nesse formato um pouco diferente. Então, entre aspas, talvez possa ser que seja um teste, vamos dizer assim, mas não um teste aleatório, não um teste que vai ficar vazio, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje e que você vai sair daqui com chaves para que a sua vida prospere. Amém? E nós buscamos um material em que Deus nos apresentou sabedoria e negócios, os métodos de administração de Jesus. Com 12 executivos, ele criou a maior empresa do mundo. Então aqui tem alguns princípios nesse livro, e a gente separou os três primeiros aqui, né, tópicos desse livro, para a gente discutir, bater um papo aqui, e a gente vai falar alguma coisa nesse sentido. Shalom, boa noite. Que bom que você veio, seja muito bem-vindo, né? Quem não veio antes, é um prazer ter vocês aqui, a gente fica muito feliz e nós acreditamos que ninguém vai sair daqui de mãos vazias, porque não há ninguém que vá aos pés do Senhor que volte para casa da mesma forma. Pelo menos sempre é assim comigo, sempre quando eu vou numa reunião, eu não tenho expectativa necessariamente em quem está trazendo algo para mim, mas eu tenho expectativa naquele que pode me entregar algo. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que vocês sairão com alguma chave, com alguma resposta, com alguma direção da parte do Senhor para a vida de vocês. Amém? Está funcionando? Como o Bruno disse, hoje nós vamos, na minha época, porque hoje é podcast e tal, mas na minha época era uma mesa redonda, né? Então, se a gente não vigiar, a gente vai ficar em pé. Então, nós vamos sentar e nós vamos começar a trazer, como o Bruno disse, alguns princípios. Foi uma direção da parte do Senhor que o Bruno recebeu, e nós estudamos os princípios e também vamos trazer na vida empresarial aonde se encaixam muitos desses princípios, algumas vivências pessoais. O Bruno falou rapidamente, mas antes disso eu quero primeiro agradecer a apóstola Suzana por nos dar essa oportunidade, agradecer a nossa liderança também, né, por essa confiança. Mas o Bruno falou, né, eu sou gestora da Domani Interiores, para quem não conhece, como hoje a gente tem bastante convidados, o Bruno é advogado, e como gestora da Domani Interiores, eu sempre, a Domani tem 20 anos, e 10 anos a gestão é feita por mim. Nos 10 anos anteriores era o meu pai quem fazia a gestão, e quando ele faleceu, eu assumi a gestão sem saber gerir. Então, me foi dado um grande desafio, porque eu era o comercial da empresa, mas eu não conhecia nada sobre gestão. Como talvez estou longe de saber muitas coisas, mas em 10 anos eu fui muito forjada pela dificuldade, pelos desafios. Quem está à frente de empresas, ou profissional liberal, quem está à frente de algum negócio, ele tem grandes desafios. E quando a gente acredita que venceu vem um novo desafio. E então nós queremos, através das reuniões da rede de empresários, e eu te convido, sempre que for oportuno, sempre que você puder comparecer, que você venha, porque nós estamos assim, pedindo ao Senhor, estamos posicionados para receber algo da parte do Senhor, que possamos compartilhar com vocês e acrescentar com vocês. Então, desde então, a gente tem crescido, mas o mais importante do que esse crescimento humano é você ver a fidelidade do Senhor na vida, não só na familiar nem se fala, né? Porque não adianta ter uma empresa em pé, não adianta ter uma área profissional bem sucedida, uma vida familiar destruída. Então, primeiro, quando Jesus entra, primeiro ele ajusta a nossa casa e depois ele também vai organizando as outras áreas das nossas vidas. E falando de empresa,
O Senhor, nesses 10 anos na minha gestão, o Senhor tem me dado experiências. E assim, eu sou muito grata, porque viver uma vida empresarial na dependência do Senhor é viver milagre, é viver realização daquilo que o braço humano não consegue alcançar. Como empresária, a gente vai conversar aqui alguns aspectos que a gente tem que se preparar como empresário. Mas as respostas, antes de sentar, eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, que tem estudos que nós vamos fazer, tem dedicação que nós vamos fazer, que ainda assim, por mais que a gente se esforce, tem bênçãos e respostas nas nossas vidas que só vai vir com o Senhor, com o braço do Senhor estendido sobre nós. E em nome de Jesus, como eu tenho visto na minha vida, na nossa família, na nossa casa, e como eu tenho vivenciado esses milagres, respostas, assim, coisas que eu não posso imaginar, coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no pensamento, nem no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida, para a minha casa e para a casa de vocês, amém? Então vamos sentar? Amém. Vamos lá. Eu queria, eu acho importante, porque a palavra, ela por si só fala, né? E eu só quero deixar um texto de referência, não é que a gente vai falar sobre isso, mas é um texto que eu gosto muito, eu falo muito também dele na célula, que é Provérbios 4,18, que diz: mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Isso aqui é um texto que fala de processo, de caminho. O quão importante é você respeitar e entender as fases e os tempos processuais para que as coisas se solidifiquem, para que as coisas se firmem, para que as coisas tenham condições de, uma vez concluída, iniciar uma outra fase. Porque você não pinta uma parede antes de construí-la, antes de rebocá-la e emassá-la. Então você precisa respeitar alguns processos. E o crescimento empresarial, ele é assim também. Ele é assim também. Então eu queria deixar essa palavra aqui de Provérbios 4,18, como eu disse, porque a palavra, ela por si só é poderosa e ela por si só fala. E como eu disse, nós não estamos num curso de finanças nem de empreendedorismo. Então a palavra de Deus, ela sempre será o nosso norte. Amém? Glória a Deus. Agora, eu queria... Bom, então a gente vai aqui num bate-papo aqui com a empresária renomada, bem-sucedida, Paula Olímpio. A gente vai ver os métodos de administração de Jesus. Jesus é Senhor. Ponto. Ninguém aqui vai taxar Jesus de empresário, de dono de empresa, de gente que veio instituir negócio para poder enriquecer. Não, nada disso. Jesus é Senhor, mas o que se tem percebido é que existem princípios que você pode observar na vida de Jesus, que você pode aplicar na sua vida e funcionar. Então, essa proposta, ela não altera a natureza das coisas. Jesus é Senhor e ponto final. Não adianta chamar de geladeira de fogão, que eu não mudo a natureza da geladeira e nem do fogão. Geladeira continua sendo geladeira, fogão continua sendo fogão, né? Então não é porque você vai dar nome a uma determinada coisa que aquela coisa altera a sua natureza. É como o princípio da ceia, né? Pão é pão, suco de uva é suco de uva, não altera, né? Mas o primeiro princípio aqui é: tenha um plano. A primeira coisa que esse livro aqui que a gente está trabalhando, está estudando, você vê que um empresário, ele precisa ter um plano definido, porque você não pode simplesmente, aleatoriamente, começar um negócio e achar que ele vai se desenvolver sem que você tenha uma meta, sem que você tenha um plano definido daquilo que você pretende fazer, daquilo que você quer fazer.
E é importante você ter isso muito claro na sua mente, porque isso vai ser o seu guia e isso vai ser o seu norte. Quando você olha no aspecto da palavra de Deus, você vê aqui que Jesus tinha um plano. E Jesus foi fiel ao seu plano. Jesus obedece o seu plano. Então, qual era o plano de Jesus? O que Jesus veio fazer na terra? Todo mundo sabe. Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para morrer na cruz e essa morte proporcionar salvação. Eu te pergunto, Jesus se desviou desse plano? Não se desviou. Mas Jesus poderia ter tido facilidades. Na época de Jesus, o império que subjugava Israel era o Império Romano. Se Jesus tivesse, de repente, cedido algumas propostas, em especial a do mentiroso que o tentou no deserto, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E o tentador se chega a ele para tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou então você pula do pináculo, porque está escrito aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito. Ou então tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa última proposta, se você pensar num caráter de meia verdade de Satanás, porque por mais que Satanás pudesse cumprir isso, como se Jesus precisasse disso, mas poderia até numa meia verdade cumprir, porque o objetivo era tirar Jesus do plano, tirar Jesus da cruz. Então você pensa o nível de acesso que Jesus poderia ter no Império Romano, diante de Pilatos, diante de Herodes, para que aquela turma de religiosos, fariseus, saduceus, zelote e todo mundo mais que o perseguia, não o perseguisse e ele não fosse rejeitado entre os homens e não tivesse perseguição e não tivesse morte de cruz. Se Jesus aceita essa facilidade política para ser inserido no sistema político de Roma, ele não sofreria o que sofreu, não seria o nosso Salvador e ele não teria obedecido ao plano fielmente que era de morrer. Então você percebe que, trazendo isso para o plano empresarial, nós precisamos entender que existe um plano. Você poderia falar um pouco disso? O empresário, o profissional, tudo que nós nos disponibilizarmos para fazer, nós temos que ter firmeza no propósito. Assim como Jesus teve uma firmeza no propósito para cumprir, o empresário também. Então, muitas vezes, nós já entendemos o que Deus nos confiou, muitas vezes nós já entendemos o que Deus falou conosco, em qual área que Ele nos quer, o que Ele quer que nós façamos, seja uma pessoa que hoje não tem empresa aqui, mas vai ter em breve, em nome de Jesus, ou seja uma pessoa que hoje já tem uma empresa de muitos anos. Muitas vezes o Senhor já nos entrega aquilo para onde a gente vai ter que caminhar. E para a gente trilhar esse plano com um propósito, não dá para uma pessoa que quer ter uma empresa idônea, uma empresa estável no mercado, que venha crescer profissionalmente, não dá para ela ter uma instabilidade, ora produz, ora não faz. Imagina hoje uma empresa de rua, faz lá na cabeça. Imagina uma loja de rua que hoje está aberta e amanhã não está. Aquele cliente que foi uma vez e comprou, ele imagina que no dia seguinte aquela empresa também vai estar aberta naquele horário. Então, as coisas básicas, as coisas grandes, a firmeza, a constância, o empresário, o profissional, ele não pode perder o foco da onde ele está direcionado. Ele não pode ora executar e ora não executar. Não tem assim, hoje eu acordei indisposto e hoje não vai ter bolo de cenoura, hoje vai ter só salgadinho. O empresário, ele tem que, independente da motivação, eu costumo dizer que a vida do empresário é diferente, assim, o empresário, ele vai crescendo e vai galgando um posicionamento, mas ele não começa dessa forma. Eu não sei para vocês, mas geralmente tudo começa de um zero, parte-se de um início, e esse início ele tem muitas intempéries.
E o empresário, por isso que ele tem que ter firmeza no propósito, porque senão no primeiro desafio ele vai desistir. No primeiro desafio ele vai falar assim, não, isso não é para mim. Só que muitas vezes a pessoa já tem convicção que aquilo foi Deus que desenhou para a vida dela. Muitas vezes a pessoa já tem convicção que foi uma porta que o Senhor abriu. Só que na primeira tempestade, a pessoa questiona se realmente aquilo é para ela fazer, ou ela lançou um novo produto e porque ainda não teve uma adequação daquele produto, está ainda naquele experimento do início, está testando ainda muitas vezes um serviço, e aí deu algum desgaste, a pessoa não, vamos cancelar esse serviço. Então aqui o Senhor, com os princípios da administração de Jesus, Ele quer nos trazer uma base. Como o Bruno disse, nós vamos ter vários princípios para poder compartilhar ao longo das redes de empresário. Só que hoje o Senhor está mexendo no fundamento. Ele está falando comigo e com cada um de vocês. Olha, tenham firmeza, não sejam inconstantes. Se vocês pegarem algo para fazer, perseverem. Não desvie o foco daquilo que eu estou traçando para a sua vida. Não desvie o foco daquilo que vocês já se disponibilizaram a executar. E algo muito importante para o empresário ou executar, profissional liberal, ou aquele que está sonhando em abrir sua empresa e já começar a fazer, é colocar as metas no papel. Então, nada nasce pronto. Então, antes de algo acontecer, por exemplo, para esse momento estar aqui acontecendo, nós tivemos que nos preparar. Porque não tem como fazer as coisas de qualquer jeito. Não tem como a gente, ainda mais uma empresa que requer tantas coisas, colaborador, contador, tantas outras coisas que envolvem produto, serviço, cliente. Então não tem como a gente começar algo, ou não tem como a gente executar algo sem colocar numa planilha. Começa a colocar dos básicos, das coisas que você acredita que sejam pequenas às grandes. Como eu disse para vocês, há 10 anos atrás eu não era gestora, eu era gerente comercial da empresa. Então toda a parte de produto, eu comprava produto, eu era responsável pela compra de produtos e eu era responsável pelos resultados das vendas. Mas eu não era financeiro, eu não era administrativo, então tinha uma boa parcela que eu não precisava de me preocupar. É claro que as vendas, o comercial, eu costumo dizer que ele é o coração da empresa. Sem vendas, não tem empresa de portas abertas, então a gente precisa de vender. Mas existe uma parte que é a administração, que ela é imprescindível para que essa empresa ela venha prosperar, para que essa empresa venha crescer. E logo no início, como eu fui pega de surpresa, foi algo que, o falecimento do meu pai foi de repente, que tudo mudou na minha vida. E quando eu tive que lidar com essa adversidade, naquele momento não era uma coisa boa. Administrar aquela empresa naquele momento não era uma coisa boa. Tanto pela ausência dele, quanto também pelo cenário. O cenário não era favorável. Uma coisa é a gente estar começando uma empresa com dinheiro no banco e a gente vai falar, vou testar um produto aqui. Eu vou testar essa empresa, eu vou montá-la, porque eu estou com tanto no banco e tem tudo para dar certo. E existem mesmo empresas que as pessoas já começam com muito caixa. Mas não foi o nosso caso. O nosso caso quando a empresa surgiu era do zero. Na minha gestão era do menos muitos. Então a gente tinha um cenário de adversidade. E no início, eu confesso que eu só fazia, mas eu não tinha os números claros para mim. Eu não tinha práticas de organização nessa parte financeira. Eu sabia quanto vendia, sabia quanto pagava, mas eu não tinha cruzamento de dados. E com o tempo, na gestão, no aprendizado, no dia a dia, eu fui vendo quanto isso era imprescindível para o meu trabalho, para o meu negócio, seja você profissional liberal, seja você CLT, seja você empresário. Você saber quanto que você tem de entrada e quanto você tem de saída, desde a nossa vida pessoal, agora falando na vida empresarial, é imprescindível, porque se eu percebi que naquele mês eu gastei muito, e eu vendi menos, significa que no outro mês eu tenho que tentar equilibrar essas contas. Então, é algo que como esse plano de firmeza de propósito, mas a gente não consegue ter um plano sem colocar no papel. É impossível
a não ser que o nosso plano seja tão pequeno, tão restrito, mas eu creio que cada um de nós aqui, se não temos um plano, o Senhor vai nos conceder esse plano, até quando estivermos dormindo em nome de Jesus. E esse plano, ele vai crescer, ele vai tomando corpo, ele pode começar pequenininho, porque quando, como eu disse, alguns empresários começam muito pequeno, como nós um dia fomos menores do que hoje somos. No entanto, muitas vezes, ao longo do tempo, essa empresa, esse trabalho do profissional liberal, ou até o CLT, ele está de um jeito inicialmente, mas ele vai tomando corpo. E aí essa pessoa, essa empresa, ela tem que começar a trilhar para que caminho que ela está indo. Então, as anotações básicas, a planilha básica, ela é imprescindível para que a firmeza do propósito ocorra. E o Senhor me trouxe à memória algo que eu quero compartilhar aqui, no quesito tem um plano, porque às vezes nós temos um plano, mas, como eu disse, vem os desafios, vem os momentos desfavoráveis. E é muito comum a gente ser desviado do plano. É muito comum, a gente sabe qual plano que nós temos, nós até escrevemos, como eu estou instigando a vocês, se é que já não fazem, a colocar esse plano no papel. Mas às vezes as adversidades, às vezes a pessoa próxima a gente aqui, que nos ama muito, mas às vezes ela também pode ser uma boca que nos tira daquele plano. Isso me lembra porque a Domani, quando ela nasceu, há 20 anos atrás, ela nasceu com a característica de uma loja de colchões. O meu pai, ele era especialista em colchão, ele assim, morou dentro de fábrica de colchão, então ele entendia tudo de colchão. E a loja, ela tinha na sua identidade colchões. Logo nos primeiros anos, nós viemos com estofados, mas era uma linha mais simples. E ainda com meu pai vivo, a gente foi paulatinamente, a gente foi vagarosamente crescendo essa linha, subindo essa linha. Quando eu falo subindo essa linha, era propondo um mobiliário de mais qualidade, um mobiliário mais alto padrão. Não foi nada assim, de um dia para o outro. Quando a gente viu, a empresa já tinha tomado um outro corpo. A gente começou de um jeito e o Senhor foi nos empurrando para algo maior do que Ele tinha para nós. E nesses 20 anos, como para todos nós, é sabido que há momentos que o mercado está melhor e há momentos que o mercado não está bem. E eu me recordo muito bem, porque não foi somente uma vez, várias vezes. Eu já tinha anos de crescimento de linha, a loja já estava muito bem posicionada no mercado com aquele mobiliário alto padrão. E eu me recordo vários momentos que fosse a minha equipe, fosse alguém muito íntimo, familiar meu, que falava bem assim: as vendas estão baixas por conta do produto. O produto que a gente está oferecendo está muito caro. É um produto de muito alto padrão e aí não tem público para isso. Só que eu tinha uma convicção no meu coração. Eu sabia que eu não estava vivendo aquele alto padrão, foi muito difícil de conquistar. E negociar aquilo naquele momento poderia fragilizar toda uma história. E para a honra e glória do Senhor Jesus, isso eu vivenciei muito nesses 10 anos iniciais, quando eu comecei, e de vez em quando há algum momento financeiro de mercado, mas eu lembro, para a honra e glória do Senhor Jesus, que mais de uma vez eu fui instigada a abortar o plano. Eu fui instigada a relativizar aquilo que eu tinha como propósito. Mas eu lembro que eu fui muito convicta e eu falava: não, nós já temos 10 anos de empresa, não, nós já temos 12 anos de empresa. E para fazer um nome 12 anos depois, para chegar nesse nível de entrega que nós chegamos, eu sei que não tem sido fácil, mas se eu retroceder, se eu mudar, eu não vou ser nem uma coisa nem outra. E eu falei bem assim: não, nós vamos continuar e nós vamos vencer. E aquela momentânea tribulação foi como fosse uma névoa passageira, porque nós fomos firmes no propósito, porque nós percebemos que realmente uma coisa, isso a gente tem que estar atento. Às vezes, quando a empresa está com algum problema, o empresário tem que ser rápido a identificar: o problema é minha empresa. Mas às vezes o problema está no mercado. E aí o empresário tem que tomar um cuidado, profissional liberal, porque às vezes a pessoa está querendo se reinventar no momento que não é para ela se reinventar.
ela só tem que continuar constante. Ela só tem que continuar fazendo bem feito aquilo que ela se propõe a fazer. E porque um dia nós não nos submetemos às variáveis do mercado, porque um dia nós não submetemos essas variações nem a essas instigações. Hoje eu posso dizer sim que mais do que ontem, porque a cada dia eu tenho a prova de como que ter essa convicção nos tem fortalecido no ramo que nós atuamos, nos tem fortalecido no posicionamento de mercado. Então, se você tem um propósito, se você tem uma direção, e se você não tem, em nome de Jesus, vocês vão ter. Eu quero assim, que vocês não percam isso, que vocês confiem naquilo pelo qual vocês têm lutado. Porque muitas vezes jogamos a perder muito por conta de medo, por conta de receio, por conta, às vezes a gente não diagnostica corretamente o que está acontecendo. Então o empresário, ele não pode deixar de fazer um raio-x na sua empresa. Ele não pode deixar mas sempre com aquele plano na direção. Ele não pode deixar de ter lá assim, a minha meta é essa. Pode chegar metas novas no caminho? Podem, e vão chegar em nome de Jesus. Podem adequar metas no caminho? Pode. Mas se eu, profissional liberal, se eu, CLT, se eu, empresário, se eu não tenho isso definido para onde eu quero caminhar, se eu não tenho isso definido para o que é, pergunte aí na sua mente aí, o que é minha empresa, o que o meu trabalho, o que o meu serviço busca, qual que é o propósito da minha empresa, qual que é o propósito do meu trabalho, qual que é o propósito do meu serviço. Quando vocês tiverem a resposta na mente de vocês, essa é a resposta. É isso que vocês têm que trilhar buscando isso. E que em nome de Jesus, que o propósito de vocês não seja somente o dinheiro. Porque eu, sinceramente, acho muito triste quando o plano de uma vida é o recurso. É claro que nós precisamos do recurso. É claro que empresas, negócios, profissionais liberais, todos nós precisamos que o recurso venha. E ele vai vir em abundância, em nome de Jesus. Mas o dinheiro, ele vem de uma forma diferente quando o nosso plano não é ele. Quando o nosso propósito de servir, quando a gente busca no nosso trabalho, independente do que nós façamos, que seja um bolo, que seja uma venda, que seja um corte de cabelo, como meus amigos ali, que seja independente, seja um aparelho dos dentes, independente do que nós façamos aqui enquanto trabalho, que o nosso propósito seja entregar o melhor daquilo que nós realizamos, que seja entregar, que eu, sinceramente, há muitos anos, e o Senhor foi escancarando isso no meu trabalho, que o meu, assim, eu falo que seria muito triste a minha vida e muito limitada se eu entregasse uma cadeira para o meu cliente. Se a minha vida resumisse a isso, eu ia achar a minha vida muito, desculpa a palavra, mas muito miserável. Porque se minha vida fosse entregar uma cadeira e receber um recurso e não promover nenhuma transformação nesse relacionamento, que limitado é o meu trabalho. Então eu sei que o meu plano de vida é muito além de entregar um mobiliário, vender e receber. Eu sei que o meu plano de vida é muito assim, marcar famílias, porque quando nós estamos entregando um mobiliário, nós estamos entregando muito mais do que um móvel. Nós estamos entregando bem-estar, nós estamos entregando tempos de qualidade em família, nós estamos entregando outras entregas. E quando você começa a entender que o seu trabalho é além daquilo que aparentemente se mostra, esse é o plano. É isso que o Senhor tem te confiado. Quando a Raquel está lá fazendo as vendas lá na loja dela das roupas infantis, aquelas roupas lindas, é muito além do que vender uma roupa para uma criança. Ela muitas vezes está o quê? Fazendo diferença numa vida. Muitas vezes aquela criança com aquela roupa colorida, ela já alegra o ambiente. Muitas vezes a Raquel, eu tenho certeza disso, que vai mãe lá que mais quer conversar do que quer comprar, e muitas vezes a Raquel pode fazer diferença na vida dessa pessoa. Então que a gente venha misturar um propósito mais profundo do que o próprio recurso. Porém, o Senhor, que ninguém supera Ele no dar, quando a gente se encontra executando o propósito do Senhor para as nossas vidas, quando a gente se posiciona dessa forma, se movendo com a motivação correta, as outras coisas nos são acrescentadas.
Então, enquanto eu estou me mobilizando, executando o meu trabalho com amor, com respeito, com dedicação, com postura, com organização, com tudo que um empresário, um colaborador, um profissional liberal tem que executar, o Senhor vai se encarregando de nos abençoar, porque ordem, princípios, valores, entregas acima da média, não tem como o recurso não estar junto. Então, eu quero terminar esse primeiro passo, esse primeiro tópico do fundamento que Jesus nos traz, o método da administração dele, que nós saímos daqui hoje, nessa noite, com planos da parte do Senhor. Quem tem o plano, que ele tem esse plano venha estar assim, com um holofote. Esse é o meu propósito, que possa ser que alguns de nós aqui estejamos nos desvirtuando do plano. Possa ser que alguns de nós aqui estejamos distraídos do plano. Mas hoje o Senhor quer te convocar de volta ao plano. Falou assim, me dá as mãos aqui, que eu vou caminhar com você nesse plano. E eu vou fazer esse plano prosperar, porque eu tenho um plano para você de paz, de prosperidade, de alegria. E que nisso tudo nós possamos ver o Senhor nos trazendo de volta para aquilo que Ele nos criou. Porque não adianta eu achar que eu estou trabalhando em tal coisa e que foi eu que escolhi. É nesse tempo, nesse ciclo, foi o Senhor que me estabeleceu ali. E eu sei que todas as coisas são do Senhor. Enquanto eu estou exercendo uma gestão, eu estou ali por graça, porque o Senhor me escolheu para estar ali. Mas como eu tenho me posicionado naquilo que o Senhor me confiou? Eu tenho desenhado um plano? Ou eu estou deixando a vida me levar? As coisas do Senhor não é deixar a vida me levar. As coisas do Senhor, porque também tem um tempo, né? Então as coisas do Senhor, elas não são assim, com relapso. As pessoas, nós profissionais, a gente não pode ser relapso, a gente não pode ser negligente. Nós temos que ter constância. Então, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê um plano, nos devolva de volta ao plano. Se estamos longe do plano, que o Senhor nos volte ao nosso plano e que Ele nos entregue novos planos, se é que já não temos. Amém? Amém. Uau! Bom, dentro desse contexto, então, um plano é propósito. Você percebe que existe um propósito a ser perseguido? Porque se você olhar o plano de Jesus, ele era agradável? Não era não, irmão. Vinha aqui tomar chibatada para morrer na cruz. Não era agradável. Então, o que a gente tem que ter a capacidade de discernir que o foco, uma meta, até mesmo no plano espiritual, né? Nós, como cristãos, o objetivo, diz Pedro, que o fim da fé é a salvação. Você percebe que muitas vezes uma vida aqui de renúncia vai te proporcionar morar na eternidade com o Senhor? Então você percebe que muitas vezes esse plano espiritual, em alguns momentos da vida, ele não será tão agradável assim, principalmente para a nossa carne. Mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olha para Jesus, que é a nossa referência, o nosso modelo, porque se ele se desvia do plano, o plano estava perdido. Então, o plano pode talvez não ser tão agradável de se viver, mas o resultado que ele produz é vida, é bênção, é direção. Então a gente tem que se propor realmente a não fugir daquilo que a gente se propõe a fazer. Então o plano ele vai traçar direção, ele vai traçar norte. Eu só queria fechar esse tópico aqui com uma pergunta. Jesus foi seduzido a abandonar o plano de morrer na cruz? Sim ou não? Foi seduzido por algum discípulo dele? Sim ou não? Sim. Aonde está isso? Está lá em Mateus capítulo 16, olha que coisa interessante. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E logo quem? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo.
dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, olha que coisa interessante. Jesus tinha a meta, o plano de morrer na cruz, e foi seduzido na tentação do deserto, cujo o jejum de 40 dias e 40 noites o fez capacitado para vencer a tentação. E depois, quando ele inicia o seu ministério, ele já está prestes a ir para a cruz, ele é seduzido por um próprio discípulo. Foi o que Paulo falou aqui de um colaborador dela: vamos mudar a linha, porque essa linha está muito cara. Você já pensou o teu próprio funcionário te seduzir, fugir do seu próprio plano? Traduzindo aqui na palavra de Deus, é isso, né? Então, eu queria deixar também aqui o texto, dentro desse tópico 1 aqui, de Isaías 57. Olha o que diz Isaías. Você consegue? Ah, sim, está aberto aqui. Eu vou ler aqui que já está aberto aqui, ó. Isaías capítulo 50, versículo 7 diz assim: porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Rosto como uma pedra, firmeza de uma rocha. Jesus é a rocha. Jesus pode te dar firmeza, e o teu negócio vai se desenvolver em Jesus, que é a rocha e que te faz uma rocha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O próximo tópico aqui é: esteja preparado. E aqui a coisa ela é interessante também, porque infelizmente, lamentavelmente, no Brasil, as pessoas se aventuram a fazer as coisas sem tanto preparo, sem tanto conhecimento daquilo que está fazendo. Veja só, Jesus como homem, nascido de mulher, obra do Espírito Santo, concebido no ventre de Maria virgem, e aí nasce numa manjedoura, no lugar mais inóspito que se poderia imaginar. Cresce, e isso simboliza o nosso coração. O lugar mais inóspito que Deus habita hoje é dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque Jeremias diz que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso, quem o conhecerá? Mas Deus decide nascer nesse lugar inóspito, inabitável, que é o nosso coração. Então a manjedoura, a marca da manjedoura, o poder do princípio, dos pequenos começos, não podemos desprezar isso, porque isso toma proporção e cresce. Jesus, uma vez nascido no nosso coração, toma proporção, mas Jesus nasce, cresce, se desenvolve, e ele tem 30 anos de preparação até começar o seu ministério. O ministério de Jesus foi curto. Jesus nasce, cresce, aos 30 anos vai exercer um ministério de 3 anos. Jesus morre aos 33 anos. Moisés, quando sai do Egito, quando se vê hebreu, quando descobre a sua linhagem, mata o egípcio que estava brigando com o hebreu e foge da presença de Faraó, e fica 40 anos no deserto sendo preparado para depois voltar ao Egito, de onde ele saiu, para poder ser o libertador do povo. 40 anos de preparo. Jesus, 30 anos de preparo. E aí eu pergunto: qual é o preparo que nós, empresários, estamos tendo para desenvolver o nosso negócio? Que tipo de curso, que tipo de conhecimento? Porque tem gente que lamentavelmente busca curso para ficar intelectual, mas aquele curso não necessariamente diz do negócio dele e não tem utilidade nenhuma. Ele acumula currículo, teoria, mas na prática que não serve para nada. Um preparo efetivo, um preparo realmente legítimo, algo útil e necessário para o seu negócio, isso sim vai fazer sentido. Então Jesus tem um preparo de 30 anos.
Então a base de conhecimento vai legitimar a ação. Você age com base naquilo que você sabe. E Jesus tinha esse respaldo. Nós temos o exemplo aqui também da parábola das 10 virgens, né? Mas eu queria ilustrar aqui o seguinte: você vê que você tem que conhecer o seu ramo, do seu negócio, né? Seria interessante uma pessoa, vamos falar do meu negócio aqui, eu sou advogado, e eu já vi isso na prática acontecer, e na minha humilde opinião, sinceramente, eu não via como aquilo dá certo. Você pegar um advogado recém-formado, nem 6 meses de vivência, essa pessoa pretender montar um escritório no viés empresário, não para advogar, para ser empresário, e vai botar uma banca de advogado agora para poder tocar processos, que esse advogado empresário não entende. Como é que essa pessoa vai ter a capacidade de gerir um negócio que ela não sabe, que ela não entende? Como que eu posso montar um hospital se eu não entendo nada de hospital, de médico, de doente? Eu vou simplesmente ser engolido por qualquer conceito técnico. Eu não vou ter condições de saber se aquela causa ali, né, no caso do advogado aqui, perdeu, ganhou por quê? Eu não sei, eu não entendo o negócio, eu sou... Então, eu ouvi uma vez um guitarrista, e aí, não é simplesmente você achar que o camarada é virtuoso, é talentoso, é dono de um talento, aí o cara é um inútil, um drogado, um cabeludo tatuado que tem um dom sobrenatural para tocar guitarra e ele se destaca. Não é isso não. Uma pessoa empresária, um músico de altíssimo nível, reconhecido mundialmente, professor, pai, com plataforma de ensino, tocando em banda internacional, e essa pessoa, num formato desse de bate-papo, numa entrevista, exatamente falando disso. As pessoas no Brasil hoje, elas não se preparam. Aí você chega assim, vamos empreender, mas é muito difícil, né? É muito difícil, porque no Brasil é muito difícil. O que é difícil? Qual é a dificuldade da qual você diz? Porque tem que pagar imposto, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Vem cá, mas você entende do negócio que você está dizendo? Você sabe qual é o regime tributário que dá para encaixar nesse negócio que você quer fazer? Você sabe, você já se aconselhou com um contador, você já se aconselhou com alguém, ou um conselho jurídico. Então, ele naquela entrevista, ele criticava exatamente essa fala abstrata, genérica, que põe dificuldade em tudo sem entender de nada. Sem entender de nada. Então, quando você diz de preparo, claro que nós não vamos ficar aqui como Jesus, porque Jesus espiritualmente estava pronto. Agora, ele vem na forma humana, nós não vamos ficar aqui 30 anos sendo preparados para o nosso negócio. Mas o princípio aqui esteja preparado para aquilo que você se propõe a fazer. Você pode até não saber do seu negócio, não estar 100% preparado, mas você cresce e evolui nele. Então, quando eu falo aqui da parábola das 10 virgens, você vê que das 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas as loucas eram loucas por quê? Porque elas eram birutas, tomavam remédio, gadernal? Não! Elas tinham saúde. Elas eram loucas porque elas eram despreparadas. Então, você no seu negócio aqui, trazendo na parábola das 10 virgens, você não está autorizado a dormir. Porque qual foi a deficiência delas? Tem o azeite, está tranquilo, quando o noivo chegar, eu acordo, então eu vou dormir. Você vai dormir o sono da negligência, o sono do despreparo.
Porque ainda que você tenha azeite na sua lâmpada, na sua lamparina, você é convidado a evoluir, você pode crescer mais. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Porque um preparo inadequado, o que ele vai fazer? Um resultado inadequado. Então, quando você tem as 10 virgens ali, você tem 5 pessoas que entram numa zona de acomodação e se dá por satisfeito com o azeite que tem. Quando na verdade nós nunca estamos prontos e nós nunca devemos nos acomodar com a conquista, porque ela pode ser multiplicada. E muita gente confunde isso e taxa isso, porque é ganancioso, porque é avarento, porque é isso, porque... Não, não é não. É você ter o princípio da parábola dos talentos, é multiplicar recurso. O que recebeu 1 talento enterrou, mas o que recebeu 2 granjeou outros 2 e fez 4. O que recebeu 5 granjeou outros 5 e fez 10. Então Deus nos deu o dom da multiplicação. Então imagina se essas as virgens, né, as loucas, se elas se atentam para quê? E se meu azeite acaba? E se meu negócio agora tem uma evolução que eu preciso acompanhar essa evolução? Está na hora de dormir ou está na hora de entender esse negócio? Pode falar um pouco disso? Então, como o segundo princípio gerencial de Jesus Cristo, o Senhor ele nos convoca, esteja preparado. E é interessante que esse esteja preparado é no presente, esteja preparado. O que significa? O empresário, o profissional liberal, o CLT, essa preparação, ela tem que ser recorrente. Não é aquilo que eu estudei em 1900 bolinha. O mundo está muito dinâmico, então o tempo todo nós temos que estar atualizados, tem que estar se aprimorando. Só que algo interessante aos empresários, que virou uma moda nos últimos anos, que muitos coaches, muitos até grandes empresários, eles vieram trazendo, olha, o empresário que quer crescer, ele tem que sair do operacional e ele tem que ir mais para a questão da gestão. Então ele tem que sair da execução braçal, da execução dos setores, e ele tem que ter uma visão mais panorâmica do seu negócio. E não está equivocado isso. No entanto, o que muitos empresários, muitos de nós entendemos? Então eu tenho que sair do operacional e tenho que ir para a gestão, visualizar com amplitude. E muitos desses empresários, eles saíram efetivamente do seu negócio. Eles começaram a acreditar que ele colocou um gerente em cada função, colocou um gerente em cada setor, e ele acreditou muitas vezes que aquilo era suficiente para sua empresa crescer, para que sua empresa prosperasse. Mas qual foi o cenário? Porque não é fácil, isso dá muito certo na questão que a pessoa desenvolveu os setores com bons gestores, com bons gerentes nos setores, isso dá muito certo. Só que está fácil encontrar bons gestores? Está fácil encontrar bons gerentes para esses espaços? Não está. E só que tem que o empresário só ouviu uma parte. Saia do operacional. Ele só ficou com isso. E ele achou que, é até bonito, gente, sair do operacional é lindo, é chique, é muito chique sair do operacional. Sair do operacional é você ir para suas reuniões no ar-condicionado, no cafezinho, conversas assim, bem elegantes, isso é muito legal. Só que a verdade é que muitos saíram do operacional na hora errada. Saíram do operacional sem estruturar o seu negócio, saíram do operacional sem ter pessoas chaves nos setores. E muitas empresas depois se encontraram em situações, e eu acho bem assim interessante, essa semana o Bruno teve com um empresário de um setor, que o empresário falou assim, nossa, falou para o Bruno assim, eu quebrei, porque tinha um colaborador que estava roubando muito, e eu quebrei. E eu falei com o Bruno, assim, num questionamento de conversa, eu falei, como que uma empresa consegue quebrar? Aonde estava esse empresário? Aonde nós estamos quando a gente quebra porque houve um rombo dentro da empresa? Então, provavelmente nós, muitas vezes, estamos dormindo como aquelas virgens. Tem muita coisa que a gente está delegando que não é momento de delegar. Tem muita coisa que nós não estamos gerindo, nós estamos passando para frente,
que é para a gente gerir. Vai chegar um momento, em nome de Jesus, que nós vamos ter essas pessoas chaves, vai chegar um momento, em nome de Jesus, que as empresas vão estar mais estruturadas, mas até que estejamos nesse momento, vamos ter que colocar a mão mesmo na massa. Vamos ter que estar no depósito, vamos ter que estar na linha de frente, vamos ter que estar no banco, vamos ter que estar fazendo assim, fazendo gol e defendendo. E isso, muitas vezes, como eu disse, a empresa tem 20 anos e eu continuo atacando, defendendo, batendo escanteio e muitas vezes até apitando o jogo. Porém, não é o ideal? Não é o ideal, mas é mais saudável do que você delegar para ineficiência. Se você for para delegar para aquilo que não está certo, se a nossa empresa ainda ela não está em condições de tirar esse empresário, se o empresário ele não está em condições ainda de ficar viajando para fora, deixando a empresa, ele vai ter que abdicar dessas viagens até que ele possa. Há um momento da semeadura, eu creio em nome de Jesus que chegará o momento da colheita. Mas tem horas que nós vamos colher enquanto estamos semeando. Vai chegar um momento que a gente vai só colher, porque semeamos tanto que vamos só colher. Mas há momentos de estruturação que não chegou o nosso momento de só colher. Há momentos que pode ser que seja demorado mesmo, que vamos semear muito até que possamos só colher. Então que nós tenhamos nessa parábola das 10 virgens, essa vigilância. Que as coisas não venham a acontecer e nós estamos tão dormindo, tão apáticos diante do nosso negócio, diante do nosso trabalho. Como eu disse, é uma palavra que não é para empresários, a rede é de empresários. Mas pode ser que tenha pessoas aqui que não sejam ainda empresários, que precisem de despertar para algo. Porque às vezes você é líder de um setor, às vezes você no seu trabalho como profissional liberal também, que você tem alguém que você tem que dar conta de sua empresa. Então que nós sejamos preparados. E quando eu estava estudando... E olha que interessante, Paulinha, desculpe te interromper, isso que a Paula estava falando, olha o texto de Provérbios 27 e 23. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. E então o tempo todo a gente tem que estar vigilante ao que está acontecendo, tem que estar vigilante ao mercado. Então esteja preparado a querer dizer assim, olha, se você já sabe. Eu lembro, gente, que quando virou 2025, 2026, as notícias dos economistas eram o quê? Que vai ser um ano difícil, que é um ano de eleição, é um ano de Copa. E eu lembro que tinha muitos feriados. Então as notícias, quando entrou janeiro, as notícias eram péssimas. Só que eu resolvi, sinceramente, não ficar alheia a essas notícias, mas eu resolvi crer que a minha preparação e o meu posicionamento em Deus ia fazer com que as coisas fossem diferentes daquele decreto. E eu confesso que o meu 2026 está sendo infinitamente melhor do que o meu 2025. O que eu tenho colhido é muito diferente do que os discursos dos grandes economistas. Então, mas por quê? Há uma preparação. E eu comecei a ter estratégias que até então não tinha. Eu lembro que em alguma rede de empresários eu falei que eu comecei a receber estratégias de, às vezes, uma campanha. Eu era contra campanhas promocionais. Eu comentei com vocês, quem estava aqui nas outras redes de empresários. E até que eu entendi que não é a campanha que é o problema, é como você faz. E aí eu recebi, posso dizer que primeiro da parte do Senhor, e também busquei empresas capacitadas para isso, a gente construir as campanhas na elegância que a minha empresa pede, na elegância que o meu cliente pede. E eu acabei de perceber um modelo de negócio que super funciona. Já funciona há muitos anos, mas eu não estava preparada para esse modelo de negócio. Então, o empresário, independente se você não é empresário, vai ser, se você tem 10, 15, 20, 30 anos de mercado, que você não feche no seu próprio conhecimento o que você tem hoje. O esteja preparado é no presente para você não se acomodar. Esteja preparado é no presente para que você venha se atualizar. E quando eu estava estudando também, o Senhor me trouxe a lembrança, eu não lembro se eu já compartilhei aqui, mas eu quero compartilhar hoje, que na pandemia eu tinha me preparado para uma grande obra na empresa. E era uma obra que era desgastante financeiramente falando e desgastante executando. E eu lembro que eu fiquei alguns meses guardando recurso para executar aquela obra. Isso foi antes da pandemia. E eu guardei alguns recursos assim por alguns meses para executar aquela obra. E veio do nada
eu tinha assinado o contrato com a construtora que ia, com a empresa, uma empresa que ia executar a obra, e eu lembro que eu assinei o contrato, paguei a entrada e fecha tudo, pandemia. E foi um momento de muita dúvida. Quem não teve incertezas, dúvidas na pandemia? Foi um momento muito, sim, foi algo que a gente nunca tinha vivido, e então foi uma experiência nova, mas primeira coisa, eu tinha um plano, que era a obra, eu tinha uma convicção no meu coração. E naquele momento, aquela convicção é como ela me empurrasse, porque eu falei assim, o Senhor não teria permitido eu assinar um contrato se fosse fechar, se eu não fosse dar conta de pagar. E eu tive a decisão mais assertiva para aquele momento, que falei assim, então, mesmo com a loja fechada, mesmo sem saber quando que a gente vai poder abrir novamente, nós vamos executar essa obra. Então, aquele recurso que eu tinha separado, ele foi para a obra. E a loja teve que ficar fechada por, não sei falar agora o tempo, mas por um tempo. Para minha surpresa, a pandemia foi um momento que deu o ápice das vendas, porque as pessoas não puderam mais viajar para o exterior. O meu público, ele viaja para o exterior, faz festa de aniversário cerimonial, faz festa de casamentos, grandes festas. Então, meu público, ou ele está viajando, meus concorrentes são viagens internacionais e festas muito grandiosas. Naquele momento, aquele público, ele estava insatisfeito com a casa que ele morava, ele parou de viajar, então ele se viu mais dentro de casa, ele não podia fazer festa porque os cerimoniais estavam fechados, então naquele momento houve um boom de imóveis que a gente vendeu, foi um marco dentro da empresa. Só que eu estava com a casa preparada. Enquanto a empresa estava fechada, porque a pandemia decretou que se fechasse, a loja estava sendo reformada. E aí, quando abriu, no ápice das pessoas ainda não podendo viajar, não podendo fazer festa, porque demorou bastante tempo para poder voltar à vida normal, e as pessoas estavam totalmente compradoras para dentro de casa. Elas mudaram de apartamentos pequenos para maiores, elas mudaram para casas de condomínio fechado, e elas começaram a se motivar, e o dinheiro sobrou, porque ela não estava gastando com outras coisas, o dinheiro sobrou para ela investir na própria casa. E aí o Senhor me lembrou que naquele momento a minha empresa estava preparada para receber aquele cliente mais bonita, ela estava mais vistosa, ela estava mais atraente, mais atrativa, e a empresa estava com um produto mais bem posicionado, e foi uma felicidade naquele momento ter se preparado. E quando eu estava lendo sobre isso, então um recado que eu quero compartilhar com vocês, que é muito comum, nós que temos muitos anos de mercado, é muito comum a gente se perder na vaidade, na arrogância, a gente começar a falar, nossa, mas eu sou muito boa, eu sou PhD naquilo que eu faço, não tem ninguém no mercado melhor que eu. É muito comum a gente se perder nesse achismo, nessa prepotência. Mas o Senhor está nos convidando para a gente baixar essa bola e a gente que nós venhamos nos submeter a nos atualizarmos o tempo todo. Ninguém sabe tanto que não possa aprender. E enquanto eu estava lendo, o Senhor me lembrou da parábola da viúva do azeite, que está em... Vou abrir aqui. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Aquela viúva, ela estava endividada, o marido tinha falecido, e o credor queria cobrar e ela não tinha como pagar. E ela tinha que entregar os filhos dela para pagar aquela dívida. E ela estava em desespero, até que ela se encontrou com o profeta Eliseu, e ele chegou à casa dela e falou bem assim, o que você tem? Ela falou bem assim, só tem um pouco de azeite numa botija. E o profeta falou bem assim, então vá para a casa dos seus vizinhos, procure várias vasilhas não poucas, e traga para sua casa. E eu achei interessante quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, enquanto eu estava estudando sobre a preparação, porque aquela mulher estava na iminência de acontecer um grande milagre na vida dela. As botijas iriam se encher. Só que antes das botijas se encher do azeite, antes daquela pessoa receber todo o favor, todo o milagre que aquela casa precisava, ela teve que se preparar. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele quer entregar milagres na minha vida, que se eu não me preparar, se eu não estiver apta a receber, como Ele vai me entregar? O Senhor, Ele não quer me entregar algo que eu não esteja liberada para receber. Então, talvez o Senhor queira falar com você hoje e falar assim, o que eu estou te exigindo que você se prepare e você ainda não se preparou? Qual direção, qual ordem que eu já disse
para você, faça, e você ainda não se posicionou a fazer, porque talvez fosse constrangedor ir na casa dos vizinhos pedir vasilha. Talvez, imagina que eram muitas, então ela não foi numa casa, ela teve que bater em várias casas pedindo vasilhas. Isso talvez seja constrangedor, talvez o Senhor esteja te pedindo hoje um posicionamento que possa ser constrangedor, mas a palavra do Senhor hoje ainda quer nos mover ao encontro do nosso milagre. Então, em nome de Jesus, que eu e você sejamos rápidos a executar, rápidos a nos preparar. Talvez o Senhor esteja pedindo algo, né, que aparentemente seria tão ilógico, porque eu tenho tão pouco azeite, eu tenho tão pouco a oferecer. Talvez eu pudesse pensar assim, nossa, eu tenho tão pouco a entregar para sentar nessa cadeira aqui, mas o Senhor, Ele só quer que nós nos disponibilizemos em obediência. E se prepare o tempo todo, se prepare. Se prepare, seja um pequeno negócio, um grande negócio, seja um pequeno serviço que você presta, um grande serviço, se prepare, porque o Senhor quer fazer um sobrenatural, o Senhor quer fazer um milagre, o Senhor quer te mover de onde você está, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O milagre do Senhor não é para nos deixar do mesmo jeito. Aquela mulher, ela estava em desespero, ela estava prestes a perder tudo, porque ela já tinha perdido o marido, ela ia perder os filhos também, ela tinha perdido tudo, ela tinha perdido a própria dignidade. Mas o milagre do Senhor é para nos mover e nos entregar algo que muda a nossa sorte. A palavra diz que aquela mulher, com aquilo que ela conseguiu, com as vasilhas cheias, ela ia vender e a família dela ia viver o resto dos dias. Então o Senhor, Ele não quer cuidar para hoje, o Senhor não quer dar para a minha empresa, para a minha vida, para a minha família para hoje. O Senhor não quer te dar para hoje, Ele não quer só resolver esse problema momentâneo. O Senhor quer mudar a história da sua vida. O Senhor, amém, o Senhor quer mudar a história de uma geração. O Senhor quer que a partir da sua vida, da sua história, outros venham se beneficiar. Aquela casa foi beneficiada e outros se beneficiaram daquela família. Então, em nome de Jesus, que a minha vida, a minha casa, que a casa de vocês sejam beneficiados do favor que o Senhor vai mudar, daquilo que o Senhor vai entregar sobre vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quando a Paula começou falando, né, sair do operacional, e eu me lembrei desse texto aqui, eu acabei falando, eu vou repetir. Então, está dizendo, né, procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Nós precisamos ter um controle rigoroso das nossas finanças, dos nossos recursos, para sermos mordomos sábios e termos exatamente o olhar, o controle dos processos da nossa empresa, porque saber o estado da ovelha é exatamente isso, é você saber o que está se passando na sua empresa, para que você não seja surpreendido, né? Não seja enganado, como ela falou aqui do empresário que eu atendi, estava sendo roubado 1 milhão, e aí como é que recupera isso? Vai saber o estado das suas ovelhas. Agora eu queria encerrar, quando eu dei aquele exemplo, né, do guitarrista e tudo mais, da venda da advocacia, é uma frase só: saia do vitimismo, porque é muito fácil, ou é muito cômodo, ou é muito prazeroso, porque a alma se nutre desse prazer, o vitimismo. Você deixa de se preparar, deixa de conhecer a realidade do seu negócio para ficar no vitimismo. E você culpa o governo, e você culpa Deus, e você culpa a si próprio, e você culpa o mercado, e você culpa, porque você está se vitimizando e não está se preparando para aquilo que Deus está confiando nas suas mãos. Agora, para quem achou que o assunto ia ficar pequeno, eu acho que já deu, e não dá para falar o terceiro, porque a gente já avançou. Glória a Deus! Isso significa dizer que a gente tem muito assunto para falar disso aqui ainda, e esse tópico 3 aqui eu acho que a gente pode fazer na próxima rede com mais um, entendeu? Faz de 3 ou 4, achei que foi bênção, glória a Deus. Concorda? Amém, né? Vamos ficar de pé. Fala, pode falar. Mas eu quero, sim, já que a gente tem que finalizar antes de... Mas realmente estende, às vezes a gente acha que não, mas o Senhor vai mover de uma forma diferente. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, porque a oportunidade é hoje, que vocês estão aqui hoje. Então, que vocês, em tudo que forem fazer, que venham colocar Jesus no seu trabalho, Amém. No seu negócio. Que vocês saibam daqui, de tudo que nós falamos, que o que
mais venha ecoar no seu coração, desde que o Senhor venha, que o Espírito Santo venha te incomodar, de forma que você não venha separar Jesus dos seus afazeres, Jesus da sua atividade profissional, Jesus de nenhum campo da sua vida. E as suas demandas, as suas necessidades, eu falo porque é um desafio ser empresário. Como é um desafio também ser um profissional liberal, como é um desafio ser um CLT. Então não há nada que nós façamos que não seja um desafio, mas que nós venhamos vencer esses desafios de mão dadas com Jesus. Que nós possamos, porque estamos de mão dadas com Ele, que nós possamos assim, Senhor, quando vai sair de casa, que vocês vão lembrar de mim, em nome de Jesus. Está saindo de casa e fala assim, faz uma oração antes, Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te entrego os clientes que vão entrar, eu te entrego os meus pacientes, meus clientes, meus alunos, quer seja o que você for fazer, eu te entrego o meu trabalho, meu chefe, te entrego. E te entrego os meus clientes, que você possa começar a vivenciar, se é que você já não vive, que você possa começar a vivenciar a resposta daquilo que você orou. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que aquilo que você orar de manhã, você vai ter resposta do Senhor ainda no mesmo dia. Amém. Em nome de Jesus. Mas não é ser prova com o Senhor. É só para você perceber como é diferente caminhar. É muito diferente a gente caminhar sozinho e caminhar de mãos dadas com Jesus. Os desafios, quando você estiver caminhando com Jesus, eles não vão desaparecer. Não estou falando isso. Mas nós vamos passar pelos desafios de forma diferente. Então, que em nome de Jesus, cada um de nós aqui, independente do que realizamos, seja lá lavando uma louça dentro da nossa casa, seja lá executando o nosso trabalho, que a gente venha caminhar com Jesus e que a gente venha ver respostas de oração. Quando a gente estiver no meio do caos, no meio de uma grande turbulência, que a gente venha ter experiência e falar assim, nossa, está turbulento, está diferente, isso aqui está difícil, Senhor. Que isso aqui, Senhor, está desafiador, mas, Senhor, eu vou passar com o Senhor. E no final do dia, nós vamos ver a resposta, porque a gente entregou para aquele que pode todas as coisas. Porque a gente confiou o nosso desafio, o desafio da nossa empresa, do nosso trabalho, àquele que tem resposta, àquele que tem provisão, àquele que tem escape. Em nome de Jesus, eu quero profetizar para você. Se você andava sozinho no seu trabalho, seja você colaborador, seja você profissional liberal, seja você empresário, a vida do empresário ela é bem solitária. Se você andava sozinho no seu trabalho, que você venha convidar Jesus para andar com você, caminhar com você, conquistar com você, vencer o desafio com você, e que você venha colher de uma forma diferente, que você venha caminhar de uma forma diferente. Eu quero profetizar mais uma vez em nome de Jesus, que as pessoas do seu trabalho, seja pessoas que estão subordinadas a vocês, ou seja liderança, elas vão perceber uma diferença. Elas vão perceber que você está vivendo respostas aonde não tem. Aonde tem discurso de morte, aonde tem discurso de falência, aonde tem discurso de escassez, você tem discurso de abundância, de prosperidade, mas você não tem só discurso. Eu quero declarar que quando a sua boca ligar aqui na terra, o discurso de abundância, de paz, de alegria, de prosperidade, eu quero declarar que você estará ligando no céu. E eu quero declarar que isso terá o encontro da sua vida, da sua família, da sua empresa, do seu trabalho. Eu quero declarar não só na parte financeira, eu quero declarar abundância de paz, eu quero declarar abundância de alegria, eu quero declarar que pessoas que você está precisando, que vão ao encontro de você, nada mais lindo como o Senhor junto a propósito. A gente tem uma necessidade, o Senhor vem uma pessoa com a provisão. Nós temos uma necessidade, o Senhor vem com a resposta. E eu quero declarar em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a vida de vocês, respostas de oração, milagres incontáveis, milagres que o homem não pode saber. Senhor, mas como? Foi eu, meu filho, foi eu, minha filha, eu estou cuidando de tudo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, um posicionamento em Deus ele é poderoso, a obediência ela é poderosa. Ninguém pode imaginar Israel sem poder bélico nenhum, vencendo inimigo ou rodeando muralha. Não questione os processos, os procedimentos de Deus, apenas obedeça e se posicione. Eu queria chamar o pastor Sérgio e Luciano aqui na frente. Eu queria que eles orassem por nós, pelas empresas, pelos profissionais liberais, por aqueles que são CLT. Olha, até para aqueles que fazem do estudo o seu negócio. Gente que quer passar em concurso, gente que muitas vezes já cansou de ser CLT, ou que já quer migrar de uma área para outra, sabe? Então, é uma profissão sim também,
você querer ser concurseiro, né? Está na moda. Então eu queria que vocês orassem por isso, né? Abençoando as empresas, as famílias, as finanças, desatando, né? Que Deus possa trazer realmente tudo aquilo que está no coração dele a nosso respeito. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, Pai. Te agradecemos pela porção que o Senhor derramou sobre nós durante essa noite, tudo que aprendemos, Senhor, e que nós cremos que vai trazer diferença para a nossa caminhada. Senhor, assim como o Senhor fez, Pai, com Daniel, quando ele estava numa terra, Senhor, de opressão, mas o Senhor deu para ele um espírito excelente de sabedoria, estabeleceu ele por cabeça, Pai, deu direção, Senhor, para poder descobrir coisas que o ser humano não pode, somente com a luz do Senhor. Faz assim com cada um de nós aqui, Pai. Somos Teus filhos, o Teu povo está aqui. Senhor, que tudo que formos fazer, Pai, existe uma unção de excelência, Pai. O sobrenatural do Senhor sobre nós, nos dando sabedoria, abrindo portas que só o Senhor pode abrir, dando criatividade que só o Senhor tem, porque Tu és o Deus criativo, Tu és o Deus criador, que fez todas as coisas com beleza, com excelência, com eficiência, porque isso tudo faz parte da Tua natureza. E nós, como Teus filhos, Pai, estamos unidos, Senhor, ligados no Senhor, que essa unção de vida do Senhor, de sabedoria, de criação, de criatividade, venha sobre nós, Pai. Usa cada um de nós aqui, Pai, como instrumento, Senhor, para o Teu louvor, de tal forma como fomos ministrados aqui, Pai, que as pessoas possam olhar e não vejam só a prosperidade financeira, mas vejam a qualidade de vida de alguém que teme ao Senhor, que anda em obediência, Senhor, alinhado, Senhor, com os Teus princípios que são eternos, Pai. Porque nós sabemos que as riquezas que o Senhor tem para nós, Pai, é mais do que ouro ou prata, Pai. As riquezas que o Senhor tem para nós, Pai, são aquelas, Pai, que são eternas. São valores que não vão acabar, Senhor. Que construindo aqui na terra, estejamos construindo aí no céu, Pai. Senhor, que o Senhor esteja derramando, Pai, algo novo sobre a vida da Tua igreja, Pai. Levanta aqui empresários, Senhor, de sucesso, Senhor, em todo o sentido da palavra, Pai. Homens e mulheres que sejam referência, empresas que sejam referência, Pai. Negócios que sejam referência, profissionais que sejam referência, que sejam modelo, Pai. Que todos possam ver o agir do Senhor na vida da Tua igreja, na vida de cada um que está aqui, Pai. Usa cada um, Senhor, para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Que o nosso negócio, aquilo que o Senhor nos estabeleceu, possa servir para abençoar muitos, não só a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por tudo que o Senhor está inaugurando aqui nessa noite, Pai. Obrigada pelos pilares que nós aprendemos aqui. Vai dando, Senhor, os projetos, Pai, a base. Senhor, que muitos possam acordar à noite aqui para anotar os planos do Senhor, aquilo que o Senhor está dando direção, Pai. Nos dê perseverança, Senhor, que não venhamos nos corromper, Pai, como foi falado aqui, com coisas que tentam nos tirar do foco, Pai. Que nada venha nos tirar, Pai, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Realiza, Senhor. Nos ajude a sermos pessoas prudentes, Pai. Que não sejamos aqueles que dormem como aquelas 5 noivas ignorantes nécias, Pai. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta, Senhor, os empresários, os homens e mulheres de negócio. Senhor, cumpre aquilo que está no Teu coração para cada um de nós e nos ensina a receber, Pai. Nos ensina a nos posicionarmos, Pai, para estarmos no lugar certo da bênção. E nos ensina a receber para que nenhuma bênção venha nos corromper, mas que seja, Senhor, para edificação, Senhor, da Tua igreja, da Tua obra, dos Teus sonhos, dos Teus propósitos aqui nessa terra, Pai. Nós oramos assim, Senhor. Abre as janelas dos céus, Pai, e derrama as Tuas bênçãos sem
oferta aqui agora para encerrar. Vou pegar o gasofilaço. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Oferte ao Senhor, irmão. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia. Fica aqui que traga sua oferta ao altar. Amigo, força, refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre-te, louvo, meu Deus, grande Senhor. Permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te bendizemos por esta reunião. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos que se disponibilizaram, que vieram. Senhor, que tu possas operar na vida de cada um deles, Pai, e que em breve tempos nós possamos colher testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na vida profissional de cada um dos discípulos que tem participado dessa vida, Pai. Glorifica o teu nome na nossa vida, na nossa família, e que nenhuma bênção, Pai, venha tirar-nos da tua presença, como orou aqui a pastora Luciana, Pai. Leva-nos em paz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, agora nós temos aqui um coffee break aqui. Os irmãos que estejam à vontade. Isso aqui é feito com muito amor e carinho para cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe.